Você tem alguma história diferente para contar sobre o Natal? A gente tem, aliás, a gente tem várias. Hoje nós vamos falar sobre o lançamento de uma antologia de Natal mais que especial, a Memórias Natalinas. É uma chuva de criatividade, emoção e uma verdadeira esquadra de autores nacionais que parecem ter um monte de fadinhas mágicas morando dentro da cabeça deles. E tem ela, né? A nossa convidada mais que especial de hoje, que já trabalhou em mais de 400 obras, ajudando na estruturação e no desenvolvimento, e já trabalha com obras literárias há mais de 7 anos. Ela, a nossa fada madrinha, se liga nisso. A nossa fada madrinha das histórias e idealizadora dessa antologia que tá uma maravilha, Meg Brusarosco. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela participação aqui. Fiquei super empolgada, ainda mais depois que eu descobri a magnitude desse projeto, que tá lindo, muito bom. E maravilhada de estar aqui. Já foi um bate-papo muito legal aqui nos bastidores e a gente estava esquentando para esse momento. Ainda mais podendo falar sobre o que eu gosto, né? Falar sobre história. É isso aí, então vamos lá. Eu sou Ana Grego. Eu sou Eduardo Grego. Seja bem-vindo ao Storylândia especial de Natal. Então começa falando pra gente um pouquinho sobre você. Eu falei só um pouquinho, né? Mas conta pra gente, quem é a Meg Brusarosco? Meg Brusarosco é uma estudiosa de narrativas, uma contadora de história apaixonada por ensinar. Eu adoro desenvolver história, descobrir ali o sonho do autor, descobrir aquela pequena fagulha de uma história e ver ela se transformar 300 páginas, 200 páginas, 100 páginas, numa história completa. Isso é muito bom. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre o seu lançamento, né? A antologia Memórias Natalinas. Ô Meg, explica pra gente, aqui pra nossa audiência também, o que é uma antologia? A antologia é quando a gente reúne vários escritos de autores diferentes, reúne numa mesma composição, transforma isso em um livro. A única coisa que a antologia se mantém é o fato da unidade temática. Então, as antologias, de maneira geral, têm uma única unidade temática, um tema principal, e cada autor escreve a respeito, narra a respeito daquela unidade central. Aqui no caso das Memórias Natalinas, é representado pelas próprias, né, as memórias de Natal dos autores ou da sua criação ali dentro da ficção. Então, reunir autores para escrever sobre o mesmo tema, a gente tem uma grande possibilidade aí de uma antologia maravilhosa. E qual era a proposta dentro dessa ideia da antologia? A antologia de Natal, ela parece algo corriqueiro e que acontece aí em várias editoras e tal. Mas a proposta aqui dessa antologia natalina era justamente poder colocar à prova os autores, tudo aquilo que eles aprenderam ao longo do ano. Então, cada técnica e o aprendizado, poder transferir isso para uma narrativa curta, onde a gente tivesse a possibilidade de estar fazendo uma mentoria e um acompanhamento. Então, eu quis tirar cada autor da sua zona de conforto, né? A habilidade de escrever sempre de uma mesma forma, decorrer ali dentro de um narrador em específico, usar um tempo verbal. Eu quis mexer um pouco com isso para que eles se sentissem desafiados e, na prática, aprender de uma maneira diferente. Então, eu pedi um ponto de vista completamente diferente para essa antologia. Apesar da gente estar falando de memórias natalinas, eu quis brincar um pouco e não saber as memórias do protagonista. Eu quis saber as memórias de um objeto ou de um animal que estivesse ali, perto daquele protagonista. Então, a gente tem isso dentro da antologia. Quis também brincar bastante com a imersão sensorial. A imersão sensorial vai nos colocar dentro daquela festividade, daquele acontecimento. E ali, associada ao Continuity System, que é uma outra técnica, eu quis fechar a história mesmo dentro do tema. Então, ela está brincando em vários gêneros, o autor está decorrendo ali sobre algo que ele já tem habilidade na escrita, mas ainda assim com alguns desafios técnicos para percorrer. Um limitador de caracteres, que é o que mais
pega ali quando a gente fala de narrativas curtas, né? Você ter algo que te limita na escrita. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Em vários níveis foi maravilhoso. Primeiro pela proposta e todo mundo ter falado, uau, isso é muito legal. E depois começar a receber mensagem falando, peraí, mas como que eu faço isso? Mas o que eu faço aqui? Como que eu uso essa história desse jeito que você está falando? Então, a gente entende que tem aí um aprendizado com esse resultado, a publicação das Memórias Natalinas. Me conta uma coisa, essa antologia, ela tem um plus, aliás, tem muitos plus, né? Um a mais. Como é que a gente fala? Eu coloco aqui audiocontos, mas a gente fala audiobook, audiolivro. Como é que a gente coloca isso? E fala um pouquinho desse processo. Na verdade, as duas expressões aí estão muito assertivas, né? O audiobook e tal, que é uma forma que a gente traz de fora para cá. E aqui se transformou no audioconto, né? Porque a gente vai trabalhar tanto de maneira individual por autor e vai trabalhar a antologia como um todo. E esse processo foi magnífico, porque particularmente sou apaixonada por audiobook. Eu sou apaixonada. Me lembra muitas coisas boas. Então, ouvir a respeito da história tem uma imersão sensorial completamente diferente, então eu gosto muito. E nesse processo eu sugeri que tivesse o audiobook, os autores aprovaram, aceitaram que tivesse, que realmente acontecesse. Então, isso foi muito bom. Porque na escrita a gente trabalha de uma forma. Quando esse material foi para o audiobook, ele precisou de alguns ajustes, porque é na versão narrada. Então, a gente aprendeu alguma coisa diferente também nesse processo. Então, foi maravilhoso, maravilhoso. E o resultado, vocês precisam acompanhar. Eu imagino assim, eu queria estar junto com cada autor quando fosse ouvir o seu, porque eu recebo o material e vou ali ouvindo tal, mas eu tive o prazer de acompanhar a ideia surgindo, todos os obstáculos da escrita, o resultado final quando eu recebi o material fechado, todo o processo de preparação ali para poder mandar esse material para a gráfica, diagramar e mandar para a gráfica, e recebo o audiobook. Então é uma versão que você fala assim, uau! Isso é muito bom, muito bom. Mas você sabe que a gente vai dar uma palhinha para quem está nos ouvindo de um trechinho. Confira aí. Insight Editorial apresenta Antologia Memórias Natalinas, organizada por Meg Brusarosco. Narração e produção, Pedro Branco. A todos que não tiveram tempo, por Meg Brusarosco. Tem coisa mais irritante do que ela olhando pra minha tela sem saber o que escrever? Tenta qualquer coisa, poxa vida! A gente não pode viver a vida toda dentro de um bloqueio criativo, né? Pronto, lá vai ela. Agora que a coisa não sai mesmo. Cada olhadinha nas redes sociais são 47 minutos pra bonita voltar. Enquanto isso, eu fico aqui escorado nas pernas dela sobre a cama. Estocolmo, por J.P. Chamuton. O dia amanheceu quente, abrindo um imenso céu azul. Uma brisa leve da floresta trazia, como sempre, o agradável cheiro de pinho. Eu mal tinha me dado conta de que já era véspera de Natal quando uns 3 ou 4 homens chegaram de repente. Bateram em mim violentamente em minhas pernas, me derrubaram no chão e me arrastaram para dentro de um caminhão. Tradição de Natal. Por Mariana Dacchini. O caminho era o mesmo dos anos anteriores. Por isso não era difícil andar por ali. Eu já conhecia a calçada, as plantas, as árvores e cada buraco do caminho.
Os anos passavam e os mesmos buracos continuavam na calçada. Os humanos diziam que era culpa de uma tal de prefeitura. Bem, não importava. Os obstáculos eram os mesmos, o que facilitava bastante o meu trabalho. Ainda que eu sentisse que estava ficando um pouco velho para aquilo. Melvoribisteca, por Aline A. Siqueira. Escuridão. Minha primeira e última lembrança sempre. O líquido quente me envolvia num abraço afetuoso. Um momento solene de paz e prazer, quebrado por movimentos ritmados que expeliram de repente eu e meus irmãos pela fenda que revelava a luz do mundo. Insight Editorial apresenta Antologia Memórias Natalinas, organizada por Meg Brusarosco. Nossa, Meg, mas eu não sei nem o que falar. Não, agora eu que tô ansioso pra ler e pra ouvir, né? Eu não sei se eu Tá quero ler, se eu fantástico o quero trabalho. ouvir, se eu quero fazer um junto com o outro. Meu Deus, que Olha, fantástico. A gente reparou uma coisa agora, ouvindo, passando por essa edição, esse trecho e tal, que você fica tentando descobrir qual o ponto de vista, quem é que tá narrando aquilo. Nossa. Eu não adivinhei ninguém. Eu adivinhei, mas não vou falar, porque vai que eu errei. Eu vou esperar ler o livro pra poder falar se tá certo. Só um trechinho, né? Vou esperar pelo menos ler o restante. Sou paciente. Quando que vai ficar pronto mesmo? Já tá aí. E quando você terminar de fazer a leitura, vai fazer assim, eu sabia, eu tinha certeza. Mas tá muito bom, mas tá muito bom. Nossa, eu particularmente, assim, eu nunca tinha visto contos em áudio tão trabalhados assim. Às vezes a gente vê, mas tem o narrador e tal, e aqui tá uma imersão assim incrível. O trabalho do Pedro é muito primoroso. Ele é um excelente profissional, foi muito bom. Trabalhar com ele foi uma excelente escolha, uma parceria que tá dando resultado, aí vai dar muito mais. Ô Meg, então vamos falar um pouquinho da antologia em si. E os autores? Fala um pouquinho deles, das particularidades. São seus alunos, né? São alunos que estão agora no curso, mas são alunos já de longa data também, com trabalho solo aí nas suas histórias. Eu faço processo de mentoria, faço análise crítica da história e faço alguns níveis de mentorias e também faço o acompanhamento no desenvolvimento. Aí cada trabalho é diferente, porque eu tenho autor que chega com a ideia, Meg, eu quero escrever sobre o cachorro na lua. Tá, me conta mais. E a gente constrói a história a partir daí. Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Eu tenho autores que já têm a história um pouco mais completa, com a ideia do que ele quer de conflito, aonde a história vai acontecer, uma determinada fatia de vida que ele quer desenvolver. Tem autores que já têm mais tempo de carreira, então são mais desenrolados na escrita, porque a gente só se torna autor e vai ganhando conhecimento nesse processo, né? Escreve, publica, escreve, publica, escreve, publica, para a gente ir ganhando conhecimento. O autor que só escreve e deixa na gaveta, ele perde a oportunidade de compreensão em relação ao seu texto pelo olhar do leitor. Então, esses meus alunos, eles vêm aí de vários lugares, né? Estão em níveis diferentes. E eles foram convidados a participar e receberam esse desafio. Diferente de outras antologias, Eduardo, como você estava perguntando nessa questão de antologia, o que é e tal, as antologias, na grande maioria, são formadas por editais, onde a pessoa passa por uma seleção, ela envia o seu material e existe uma seletiva. Nesse caso da antologia Memórias Natalinas, não houve essa seletiva, houve o convite aos alunos do curso para que eles pudessem ali executar o seu conhecimento de uma maneira prática através de um texto. E tivesse o acompanhamento, porque o acompanhamento foi esse momento que a Ana havia comentado, né? Tenho uma ideia, já sei o que eu vou fazer, já sei a história que eu vou contar. Aí você começa a escrever e fala, mas peraí, não é para contar por esse ponto de vista do protagonista.
eu tenho que contar através dos olhos de um animal ou de um objeto. Cara, que objeto eu vou levar para lá? E como esse objeto vai se comportar dentro do meu gênero? Eu escrevo terror. Bom, a gente tem ali histórias fantásticas. De repente escreve terror e vai levar um objeto. O objeto vai ser o quê? Cômico. O objeto vai ter um comportamento mais sombrio. Então, todos esses quês, né? O que eu faço, o que eu faço, foi muito produtivo. Esses autores tiveram um resultado fantástico, quebrando a cabeça em um conto, né? 12.000 caracteres ali os fizeram suar. Foi muito bom. Mas me conta. Eu levaria um relógio. Você levaria um relógio? Conto de terror, que não tem nada mais aterrorizante que o relógio tocando. De manhã, segunda-feira. Você passa a festança do Natal e na segunda-feira vai que o dia 26 é uma segunda-feira. Esse ano de 2021, graças a Deus, ainda tem o domingo depois, né? Ainda dá para colocar as coisas no lugar. Aí dá para fazer um conto de terror. No ano que vem vai ser isso, né? Vai cair no domingo e... Mas, Meg, me conta. Fica aí o convite já, viu, Eduardo? Você fica aí o convite. Já coloca o relógio, já coloca a segunda-feira e o terror. Ô Meg, mas me conta, o que mais te surpreendeu? Eu sei que quando a gente lança um projeto, a gente espera alguma coisa, tal, mas me fala, você já falou que o resultado ficou muito legal, mas me fala o que te surpreendeu, assim, nesse resultado final. Na grande maioria, a surpresa veio através de autores que, num primeiro momento, isso daqui tá ficando muito complicado, não sei o que eu faço, para que caminho eu vou, para onde eu vou, e ao longo do acompanhamento da mentoria acabou deslanchando. Quando eu recebi o material final, aí é que se cai o queixo, né? Você fala, peraí, mas você não falou que você não sabia o que você ia fazer? E de repente me apresenta um material nesse nível, que é uma delícia! Então é um resultado, é uma parceria boa, né? A questão não é só ensinar. Olha, aprendi isso de maneira genérica. Eu gosto muito que os autores aprendam dentro do seu gênero, porque a conversa muda dentro do seu gênero. E quando eles colocaram isso, externaram isso nos contos, o resultado foi bom por isso. As dúvidas em relação ao gênero, a maneira de apresentar. Então, esse foi um dos pontos. Outra questão que eu percebi muito é esse viés de memória natalina, que a gente percebe que é nossa, né? A pessoa está contando ali, esbarrando em algumas coisas que são próprias delas. E isso ficou fácil de identificar em alguns contos. A sensibilidade por conta do Natal, mas não é uma sensibilidade só no teor dramático. E isso é que é legal. Como você vai contar uma história sensível de terror? E eu te garanto que tem. Então é muito bom isso, porque você percebe que a pessoa entendeu qual era o tema, ter essa sensibilidade e ainda assim aplicou dentro de um gênero pesado, com informações pesadas e funcionou. O narrador completamente fora da curva, esse em especial que eu estou comentando, é o conto que quem narra é o cachorro, então é uma percepção completamente diferente, né? O cachorro muitas vezes está alheio ao que está acontecendo e está vendo a história se desenrolar. Então, o resultado foi positivo por esses vários motivos, né? Autores que ainda não haviam participado ou ainda não tinham tido a oportunidade de escrever e alguém ler e dar um feedback ali em relação àquilo que ele está produzindo. A gente tem a sensação quando é escritor, o que eu estou escrevendo acho que está funcionando ou o que eu estou escrevendo não serve para nada. A gente tem esse momento, né? Não sabe se está indo ou se não está. E quando alguém está lendo, avaliando o seu material junto com você e te apontando, você quis dizer isso, mas se você for para esse caminho vai funcionar assim, se você trabalhar desse jeito vai funcionar dessa forma. Lembra aquela técnica que você aprendeu assim, 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 você pode aplicar aqui. É muito bom, porque ele está aprendendo naquilo que é dele. Então, vamos entrar um pouquinho nessa questão a importância da narrativa. Fala pra gente um pouquinho sobre essa questão do aprendizado, do autor ir buscar referências. Eu falo um pouquinho por mim.
Porque eu sempre escrevi assim, bem, na escola, na faculdade e tudo mais. Aí quando eu quis ser escritora, eu comecei a escrever e eu, na minha mente, eu acreditava que eu escrevia assim, não no desenvolvimento da história, mas eu acreditava que o meu texto era ok, né? Escrever bem é uma coisa, mas contar uma história é outra, né? E eu Sim. levando na cara, depois que eu escrevi a história, falei, cara, isso aqui não tá bom. Eu falei, mas o que é bom? Né? E aí eu fui procurar, fui estudar, fui descobrir como é que fazia para contar histórias, né? Qual é a diferença do escrever bem e o contar uma história? A importância do autor saber narrar. A principal diferença entre escrever bem e narrar uma história é você poder encantar. Escrever bem não necessariamente você precisa encantar. É muito claro o texto, é transparente, você entende, é de fácil compreensão e a pessoa assimila aquilo que você precisa tá passando naquele momento. Mas escrever uma história, você precisa encantar página a página, porque independente do número de páginas, você está trabalhando com uma novela, está trabalhando com um romance longo, independente do número de páginas, ainda assim, você tem que criar a necessidade do leitor virar a próxima página. E isso é página a página. Ele tem que chegar no final daquela página, 2.100 caracteres, e falar assim, eu quero saber o que vem depois, e continuar lendo. Então, encantar o leitor é uma das principais coisas dentro da narrativa. E como a gente faz isso? É inspiração, é o dom, né? Você nasce com essa facilidade de construção e é a partir daí que você desenvolve? Muitas vezes não. Você tem uma boa ideia, uma boa sacada em relação a alguma história e você tem a habilidade de escrever, de falar a respeito. E quando a gente entra com técnica narrativa, você acaba fazendo um aperfeiçoamento nisso. Então, você vai tratar pontos e brincar com trechos e acontecimentos de forma a fazer seu leitor não só perceber que aquilo acontece, mas acreditar que é possível. O melhor escritor é aquele que você narra e o leitor, enquanto está passando por aquela construção, pensa assim, e se fosse possível? Então, você olha dentro da fantasia e imagina o véu caindo. Você fala, mas e se existissem duendes? Na minha cabeça, os dragões existem, ponto. Mas e se existissem dragões? Acabou. Então, a gente fica com essa percepção, mas aí você brinca com qualquer um dos gêneros. Quem nunca viu a porta do armário quando você está deitado prestes a dormir? A porta do armário está parcialmente aberto, você olha para aquilo e você pensa que eu devia ter fechado, porque te dá uma sensação de que alguma coisa vai sair de lá. E daí você passa para qualquer outro gênero dentro da ficção científica e a nossa vontade, quem nunca quis voltar no passado e arrumar alguma coisa? Ô Meg, então, deixa eu ver se eu estou entendendo aí. Vocês estão falando aí, como eu ainda não sou, né? Não sou um escritor ainda. Quer dizer, então, que eu vim de exatas, né? Eu sou uma pessoa um pouco mais lógica, não igual a Ana, assim, que consegue ter as inspirações de escrever. Então, uma pessoa normal, vamos dizer assim, qualquer pessoa dentro de uma metodologia, existe uma metodologia que é possível chegar a contar uma história, escrever um livro, é isso mais ou menos? Tô entendendo, né? Sim, se você tiver habilidade de escrita, sim. Não necessariamente já o conhecimento técnico ou achar que você vai escrever a história uma única vez e ela já vai estar desenrolada. Mas se você tiver habilidade de escrita, que é colocar uma palavra depois da outra, você consegue entender, você consegue fazer a construção técnica, sim, e desenvolver uma história, sim. Como, por exemplo, aí o seu caso. Imagino que você leia. E quando você lê, você se encanta ali por alguns acontecimentos. Em algum momento você pode parar, mas e se esse personagem não tivesse feito isso? E se esse personagem, de repente, tivesse ido para algum outro caminho ou feito alguma coisa diferente? Então, você tiver essa habilidade de fazer uma construção diferente, isso já te permite, dentro do conhecimento técnico, desenvolver uma história assim. Você tem que fazer isso
página a página. O leitor precisa sentir a necessidade de descobrir o que vai acontecer nessa história na próxima página. São 2.100 caracteres, é o seu ticking clock, é seu espaço de tempo para convencê-lo a virar mais uma página e chegar no momento seguinte. É só assim que você amarra o seu leitor. Não necessariamente você tem a facilidade de escrita, você tem um resultado muito bom na primeira história que você escreve. Mas a partir do momento que você tem o conhecimento técnico, você começa a apurar esse desenvolvimento. Isso é tão real que os grandes autores, e eu digo best-sellers, eles nunca fecham uma história completamente sem fazer 2, 3 revisões, sem voltar e reler e arrumar e reorganizar a história. Justamente por isso, porque cada vez que ele volta no texto, ele está trabalhando cada uma das técnicas para gerar esse encantamento no leitor. Todo esse seu trabalho gerou um fruto assim muito espetacular, né? Que hoje você tem uma editora, né? A Insight Editorial. Me fala um pouco da sua editora, me fala os seus planos para o futuro, né? Porque dezembro é assim, né? A gente fala do que a gente quer para o futuro, né? Dezembro já impulsiona aí para você planejar o que vai vir, o que está por vir. A grande verdade é que a Insight Editorial surgiu da necessidade de publicar autores. Eu sou uma profissional que estou aí há muitos anos no mercado literário, né? Mercado livreiro. E, diferente de outros, eu penso que nós temos bons contadores de histórias. Essa é uma realidade. Com 400 autores, pelo menos, trabalhado em suas histórias, eu ainda não encontrei uma que não funcione, ou que não funcionasse. O que acontece muitas vezes é o olhar do autor. Às vezes ele está com uma percepção equivocada da história. Sabe quando você conta alguma coisa de uma forma e de repente o que está brilhando não é exatamente aquilo que você coloca em destaque? Às vezes tem alguma coisa ali que você pode captar e transformar a história em cima daquela base e ela funciona demais. Então isso aconteceu várias vezes e eu não perdi nenhuma história até agora, muito pelo contrário. Tem autores premiados, autores publicando em 2020 e 2021, 29 autores publicaram histórias que eu trabalhei. Para ser muito sincera, eu não sei se tem alguma outra editora que fez isso, mas esse processo editorial veio dessa necessidade. Até então eu trabalhava na história e o autor seguia para publicar em outro lugar. Então eu quis fechar isso. Já que eu ensino, já que eu trabalho com esses autores em suas histórias, por que não publicá-los? E nesse momento a Insight surgiu exatamente quando eu voltei, 2020, 2021. Não foi um ano fácil, eu fiquei um tempo afastada, até por conta de não estar bem de saúde, e quando eu voltei eu queria fazer algo diferente a respeito disso. Então eu criei a Insight e estou trabalhando cada etapa até chegar o momento que eu posso publicar cada um dos meus autores, aqueles que passaram pelo curso, aqueles que trabalharam com suas histórias comigo, porque eu acredito que é a comprovação de que a história funciona. E eu sei que a história funciona, e a metodologia funciona, porque se ela não funcionasse, essa forma de ensinar, essa forma de auxiliar o autor a construir e trabalhar a sua história, nós não teríamos essa quantidade de autores premiados. Então eu tenho aí, em 2020 e 2021, pelo menos 6 autores premiados, nas mais diversas categorias. Então, a gente entende, eu entendo que isso funciona, essa forma de ensinar dentro do gênero, ele tem resultado. Então, a Insight veio disso, para suprir aí uma necessidade. E só para complementar, ela não vai seguir o mesmo formato de editora parceira. A editora parceira é aquela que você pode contratar e ela arca com uma parte dos trabalhos e a questão financeira também, e o autor arca com outra parte financeira. A Insight Editorial vai seguir por uma linha diferente, fazendo a publicação, tendo em vista a parte educacional e a comprovação de uma boa história. E quando chegar o momento de publicar os autores, a gente vai trabalhar com financiamento coletivo. Então, de forma que o autor, qualquer autor com uma boa história, possa passar pelo processo e consiga publicar a sua obra, ter a obra realmente ali para vender.
Nossa, Meg, Essa é a ideia. eu torço demais por essa ideia, né? Porque é muito mais que só uma editora, né? É uma missão de vida, né? Exatamente. É uma missão de vida. É. Eu posso falar porque o meu primeiro livro passou pela mão da Meg, né? E eu falo que eu era, assim, muito imatura em alguns aspectos. Ela me ajudou muito. A gente tá trabalhando no segundo. A gente teve alguns contos, então eu falo que é fada madrinha mesmo. Fada madrinha. Passa a fadinha, cadê? Aqui, ó. Fada madrinha que vem com seu bip-bop-boom e ajuda a gente mesmo, de verdade, a contar a história que a gente tem na cabeça, mas que às vezes não é tão fácil assim você botar aquela ideia no papel. Eu torço demais pra Insight. Torço por você também, viu? Muito bom, obrigada. A gente está entrando no mercado com esse lançamento da antologia e já está chegando no mercado com muito sucesso, porque essa visão educacional, ela expande demais, ela abre a possibilidade do autor se consolidar no mercado. E isso é impagável, impagável. Mas, Meg, fala pra mim, e pro leitor? Por que Memórias Natalinas é especial? Porque Memórias Natalinas vai aproximá-lo daquilo que ele já conhece, dentro do tema. E como a gente está trabalhando com gêneros diferentes, significa que ele vai encontrar histórias as mais diversas em cada um dos gêneros, histórias românticas, histórias dramáticas, histórias de terror e histórias até de ficção científica e histórias de fantasia. Então ele vai permear ali dentro do seu gênero preferido e também passar por gêneros que talvez ele não tenha tido a oportunidade de conhecer ainda. E lembra que eu falei de trabalhar com encantamento? É aí que a gente pega o leitor. Porque talvez ele não conheça, talvez nunca tenha parado para ler, ou querido ler um gênero completamente diferente. Quando ele passa por essas páginas e ele entende o encantamento, com certeza valeu a pena. E onde que a gente vai encontrar essa antologia? Onde a gente encontra? E fala também onde a gente encontra você, né? A antologia ela tem a versão em e-book, também na Amazon, já está disponível com esse nome, Memórias Natalinas, Organização Meg Brusarosco, e pode estar encontrando no site da editora, que é magbrusarosco.com.br, através do Instagram, e direto com cada um dos autores. Eu digo assim direto porque muitos das pessoas que vão estar acompanhando, eu sei que também conhecem os autores que estão ali fazendo parte da antologia. Está aí disponível em vários lugares. Agora, aonde encontra a Meg? A maneira mais fácil de encontrar a Meg é pelo Instagram e o YouTube. Eu tenho um canal do YouTube, Meg Brusarosco, ali fica disponíveis aulas. Eu sempre estou revisitando para ver os comentários e tal, e para falar com as pessoas. E também pelo direct do Instagram. E para quem é escritor, dentro do site, tem a possibilidade de estar baixando um e-book sobre personagem. Então, ali você consegue estar não só baixando esse e-book, já trabalhando na sua história, mas também entrando para uma newsletter, onde a gente vai estar ali trocando várias informações. Legal, Meg. Nós vamos ter que encerrar. Já acabou? Não, mas já? Já acabou? Acabou. Conversa boa vai rápido, assim. A gente vai encerrar por aqui. Mas saiba que não é a primeira, eu já falei, não é a primeira, mas não será a última. A gente vai trazer você sempre que tiver um projeto legal. Eu vou voltar, claro que eu vou voltar, porque o ano que vem a gente vai ter uma nova turma do curso e da comunidade, com certeza eu vou estar de volta para poder falar a respeito de cada um dos detalhes. A gente ficou falando aqui, né, tem editora, abrir editora agora, qual a finalidade da editora, editora são os alunos, os autores que estão lá já dentro, né, aprendendo e podendo produzir em cima disso, mas a gente não comentou a respeito do curso. Então eu volto para comentar de maneira mais completa, mas agora, caso vocês tenham interesse em transformar seus sonhos de escrita numa realidade de publicação, com certeza pode me acompanhar. Além dos eventos gratuitos voltados à construção de história, eu tenho esse curso que vai ser disponível, vai estar disponível as matrículas agora, começo do ano que vem. Ai, que maravilha. Muito obrigada pela sua participação maravilhosa. Peraí. Maravilhosa.
Adorei a participação da Meg. E se você gosta de histórias, não perca os próximos episódios. A gente vai trazer autor, a gente vai trazer roteirista, leitor. Quem gosta de história vai estar aqui, tá? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre Storyland, acesse o meu site anagrego.com, Ana com 2 N's, e dá uma conferida lá. No Instagram também, Ana Grego Autora. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, obrigada.